Fala, gurizada! Vamos de dicas barra macete, aquele macetinho, aquela dica importante, tá? Quero falar para vocês a respeito da estabilidade da agulha no cartucho, a ponteirinha da agulha no cartucho. O que acontece? Os cartuchos têm várias marcas, vários modelos e tal, então eles podem variar bastante, tá? Aí o que acontece? Tem um detalhe no cartucho que me incomoda um pouco. E aí, quando eu decidi mudar isso, e eu vi, no fim das contas, um tempo depois, alguns artistas fazendo isso também, acabou deixando meus trabalhos mais precisos e eu acabei me sentindo mais seguro. Se a gente pegar e olhar, né, eu pressionar aqui a mola e olhar a agulha na pontinha aqui assim, ó, eu percebo que ela tem uma folga, né? É normal ter essa folga, ter esse espaço, porque é onde a tinta vai subir por dentro da ponta do cartucho. Só que quando a gente está trabalhando, essa pontinha ela pode ficar vibrando um pouco. Então o que que eu faço, tá? De luva é mais fácil, tá? Não, no caso, quando a gente for atender um cliente, obviamente por uma questão de contaminação também, né? Mas independente da questão da contaminação, a luva acaba deixando mais fácil de desmontar o cartucho, porque a gente vai ter que desmontar o cartucho. Não se preocupem que não é difícil de desmontar e montar, é muito simples, tá? Se não fosse simples eu não iria ensinar. Então a gente vai desmontar bem facilmente, coloca a luva para ficar mais fácil de a gente pegar e aderir no cartucho, ó. A gente vai pegar ele, aí a parte de trás dele aqui, ó, essa parte que é a bundinha, onde tem a mola aqui que a gente pressiona, a gente vai simplesmente, ó, dar uma jogadinha para um lado e para o outro, ó, e puxar. Bem simples, tá? Bem simples, desmontou. Aí o que acontece? Aqui tem um chanfrado, ó. Tem esse ângulo aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? A minha agulha, quando estiver lá dentro, eu quero que ela esteja pressionada para esse sentido, ó, desse chanfrado, ó. Ela tá nessa inclinação aqui, ó. Eu quero que a agulha fique para baixo aqui, ó. Porque o que acontece? Se ela estiver vibrando lá dentro, ó, eu vou perder um pouquinho de precisão. Então o que eu vou pegar e vou fazer na agulha? Eu vou levemente, já que ela é retinha, vou levemente dar uma pressionada para baixo, ó, de modo que eu enxergue, ó, eu consigo perceber que ela ficou uma leve inclinação. Não pode ser muito, por quê? Porque quando a gente estiver trabalhando, né, se ela estiver muito pressionada para baixo, estiver fazendo muito atrito ali na ponta do cartucho, ela vai desgastar a ponta do cartucho, vai aquecer a ponta da agulha. Eu já tive casos de ver, por exemplo, alunos trabalhando que pressionou muito, botou uma voltagem muito alta na máquina, a máquina trabalhando muito rápido, e chegou a derreter o plástico ali na ponta do cartucho. Então, é uma inclinação, ó, que é mínima coisa. É só para a gente tirar aquela vibração. Porque aquela vibração, aquela folga que tem ali dentro, ela é uma folga de mais ou menos 0,5 milímetro. É bem pouquinho. Então, o que a gente teria que pressionar a agulha para baixo é em torno de 0,5 milímetro. Um pouquinho mais, 1 milímetro que seja. Não mais do que isso. Para ela trabalhar encostando na ponta do cartucho, mas não forçar. Fiz isso. Vou pegar aqui, ó, vou ver, ó, ela está inclinada para baixo. Vou pegar o chanfro aqui, ó, para baixo e vou encaixar ela de volta. Ó, encaixei ela ali, só pressionou, tá montado o cartucho. Muito simples. Agora a gente vai para o cartucho de Magnum, né, que seria o de pintura e sombra. Eu gosto de fazer isso também no cartucho de pintura e sombra, por quê? Porque o cartucho de pintura e sombra, ele tem duas camadas de agulha ali, né? É como se fosse 2 andares de agulha. E aí eu gosto das agulhas mais próximas. Isso daí é uma questão pessoal, tá? Isso com relação à questão de precisão, essa questão com relação à agulha ficar vibrando, acontece na agulha de traço, tá? Nessa agulha aqui, que é a Magnum, que é a agulha para pintura e sombra, ela não fica vibrando, não fica folgado, não precisa mexer nessa agulha se não quiser. Por que que eu mexo? Porque quando eu olho ela assim de lado, nossa, eu colocar lá para frente aqui, ó, né? O que que eu vou notar? Digamos que meus dedos aqui é uma camada de agulha e esses outros dedos aqui é a outra camada de agulha, ó. Elas são assim, ó, a camada de cima e a camada de baixo. Elas vêm um pouquinho aberta a camada aqui, ó, tá? E isso me incomoda um pouco. Eu gosto delas bem pertinho, que a gente chamava antigamente de agulha flat. Eu gosto das agulhas bem grudadinha, bem pertinho umas das outras, que faz com que eu me sinta melhor com o meu trabalho. Se você quer testar com a agulha aberta, com a agulha fechada, você testa e você vai analisar como que vai ficar melhor para ti.
Isso é uma coisa pessoal. Eu, particularmente, gosto de pressionar todas elas, deixar elas próximas. Então, novamente, ó, eu pego o lado aqui, ó, que tá aberto, ó, pego esse lado chanfrado aqui para baixo, faço de novo aquele esquema, ó, de, né, dar uma puxadinha, ó, bem simples, ó. Puxei aqui, ó, bem tranquilo. Eu vou pegar elas de ladinho aqui assim, ó, nesse sentido, ó. Deixa eu focar aqui, ó. Focou. Eu vou pressionar elas tanto para cima quanto para baixo dessa vez. Por quê? Que é para elas grudar, ó. Eu vou pressionar elas para cima. Elas vão ficar entortadas para cima, ó. Vou entortar para baixo, elas vão ficar tortas para baixo. Se eu fizer isso algumas vezes, ó, para cima e para baixo, primeiro eu tô fazendo isso só para elas juntarem. Ó, aí eu percebi, ó, que elas já estão juntinhas, ó. Já estão quase uma camada só. Eu não quero que fique uma camada só, eu quero só que elas fiquem bem próximas. Deixei, percebi que elas estão bem próximas, aí sim eu dou uma leve pressionada para baixo, que é aquele mesmo esquema que a gente fez na de traço, e aí eu vou encaixar ela de volta no meu cartucho para fazer a montagem de volta. Outro detalhe bem importante, tu vai olhar ela de frente aqui assim, ó, tu vai pressionar ela lá, ó, e tu tem que ver só se as agulhas elas estão bem certinhas rente com a parte da base do cartucho. Então, ó, a parte da base do cartucho é assim, retinha, ó. As agulhas não podem entrar de lado, assim ou assim. Se ela estiver meio de ladinho, é só tu pegar lá na bunda dela e ir ajustando até ela ficar bem certinho. Ficou bem certinho, encostou aqui, ó, todas elas na base ali do cartucho, aí pressiona para dentro ali e faz dar o encaixe que elas estão prontas, tá? Essa é a dica de ouro aí para aumentar a minha precisão, aumenta fazendo esse tipo de coisa. Então é algo que eu sugiro de vocês testarem e ver o que vocês acham. Beleza?